Henker que vive duas vezes. Capítulo 653. Foi-se, 3. A maioria das informações sobre o artefato foi alterada. O artefato mudou significativamente de acordo com as informações recém-editadas. Por favor, leia a descrição para mais informações. Em relação ao quão comum era a mudança nas descrições dos artefatos, as descrições geralmente não mudavam, a menos que o artefato fosse fortalecido ou o usuário passasse por treinamento adicional. Era raro a descrição mudar, porque a informação estava firmemente incorporada no sistema. Ion-Woo não pôde deixar de ficar surpreso com o resultado dessa modificação, porque ele realmente não tinha feito nada fora do comum com o elenco do Rei Negro. Parecia que tinha mudado porque o Rei Negro o sentiu. Mas Ion-Woo não tinha ideia de quais seriam as informações recém-editadas. Quanto mudou? Ion-Woo examinou rapidamente a janela de informações. Elenco do Rei Negro. Categoria. Conjunto. Classificação. Imensurável. Descrição. Tean Grande Paian, o rei e deus dos seres sobrenaturais que governou as civilizações e planetas em todos os universos desde o início dos tempos, um dia chegou a uma conclusão. Estou dormindo. O Grande Pai continuou pensando. Existem seres que me fazem dormir. O Grande Pai tremeu de fúria com o que o traiu, e ele começou a se ressentir do demônio celestial por colocá-lo neste estado patético. Desespero, tristeza e fúria são as emoções que agora movem o Pai Grande, que se prepara para despertar. Os castes que ele enviou aos seus sucessores são todos artefatos sagrados que o simbolizam, as algemas de sua alma, os grilhões de sua morte e o pelourinho de sua escuridão. Dominador de almas. Todas as almas que o usuário matou ou morreu como resultado do usuário serão marcadas. As almas marcadas serão reconhecidas como posses do usuário, e o usuário terá autoridade sobre elas. As almas não podem ser livres até que a marca desapareça e, mesmo que as almas reencarnem, a influência do usuário permanecerá. Dependendo da proficiência do usuário, a quantidade de almas marcadas que o usuário pode possuir aumentará. Às vezes, o usuário será capaz de restaurar algumas das forças das almas de quando elas estavam vivas e dar-lhes livre arbítrio. Asterisco enegrecimento. Uma forma aprimorada de hexagrama negro. As almas vinculadas podem ser usadas para transformar o poder mágico em propriedades das trevas. A escuridão é uma propriedade mais fundamental do que a escuridão, e isso só podia ser visto antes do início dos tempos. A afinidade do usuário com as propriedades aumentará com o número de almas que o usuário utiliza. O poder mágico que é transformado durante esse período irá fortalecer os aliados e plantar medo e horror nos inimigos. Então, uma maldição escolhida aleatoriamente imporá uma grande tragédia aos inimigos. Operação anulada. Uma parte do vazio que pertence ao back-end do mundo pode ser convocada para o mundo atual. Porém, esse vazio cheio de desordem e caos pode engolir seu usuário, então o usuário deve usá-lo com cuidado. Asterisco este é um artefato único. Nenhum outro artefato como este existe na torre e estará vinculado ao seu dono. Não pode ser transferido ou negociado entre jogadores. Algumas das habilidades estão seladas. Você deve atender às qualificações ou condições para retirar os selos. Algumas informações não podem ser acessadas. Você deve atender às qualificações ou condições para visualizar as informações. Asterisco coletado atualmente, 3 de 3. Desespero. Você pode dominar almas que estão em desespero. Grife. Você pode desafiar mortes cheias de tristeza. Fúria. Você pode controlar a escuridão abalada pela fúria. Artefatos atualmente conectados. 2 de 2. Relógio de bolso. Conecta-se à primavera do tempo que pertenceu a Cronos, um antigo apóstolo. Move a roda pequena. Vigrid. Conecta-se à fonte da morte que pertencia a Cronos, um antigo apóstolo. Fortalece a influência sobre o conceito de morte. Tudo mudou para a primeira pessoa. Para o ponto de vista do Rei Negro. Além das informações significativamente diferentes, as descrições que estavam todas em terceira pessoa agora expressavam diretamente as emoções do Grande Pai. Ion-Woo continuou a pensar. Isso é o que os deuses do outro mundo chamavam de Rei Negro. Ion-Woo então se perguntou se os S que traíram o Rei Negro eram os deuses do outro mundo, mas isso não fazia sentido. Ainda não sei porque os deuses e demônios da morte rejeitam os deuses do outro mundo, que também são seguidores do Rei Negro. Com o nascimento do demônio celestial, o mundo foi dividido em ordem e desordem, bem como equilíbrio e caos. Ion-Woo presumiu que houve uma divisão entre os seguidores do Rei Negro durante esse período também, mas era apenas uma suposição. Ele não tinha certeza de nada. Foi por isso que ele não pensou que os S fossem os deuses do outro mundo ou os deuses e demônios da morte. Poderia ser um terceiro que ainda não foi revelado, ou alguns deuses conceituais e deuses anciões que não foram revelados. Não se mostraram. Ion-Woo só tinha certeza de que, se o Rei Negro acordasse e o mundo chegasse ao fim, todos esses seres seriam afetados por isso. Pelo que Ion-Woo tinha visto até agora, o Rei Negro não era alguém para esquecer rancor. Embora ele fosse composto apenas de um conceito, em seu centro havia um monte de emoções, assim como os nomes dos 3 castes. Esta é provavelmente uma evidência de que o Rei Negro está finalmente despertando de seu sono profundo e recuperando a consciência. Ion-Woo pensou em como as informações sobre os castes foram aprimoradas e como outras coisas foram omitidas ou combinadas. Por exemplo, as opções desaparecidas Primeiro Espírito e Invocação da Alma provavelmente foram combinadas na opção Soul Dominator.
Além disso, a classificação, que antes era marcada com pontos de interrogação, agora era mostrada como incomensurável. A qualidade das almas que ele poderia levar agora também era diferente. Antes, ele tinha que usar um grande número de almas para promovê-las ao status de espírito, mas não havia mais necessidade de fazer isso. Não sei o que o Mar do Tempo fez, mas agora é garantido que o Rei Negro está abrindo lentamente os olhos. Depois que Alforone foi morto e a torre destruída, Yon-Woo sabia que o Rei Negro despertaria completamente. Com esses pensamentos em mente, Yon-Woo chegou ao próximo local. Você chegou à fonte do ressentimento. X inflexível, chegou do jogador. Está realmente aqui? A fumaça do cachimbo de Anastasia flutuava no ar dentro de um mundo escuro. As crianças criadas com quem ela sempre se mudava estavam ausentes. Ao ver a mensagem aparecer na sua frente, ela regalou os olhos. Com um brilho de luz brilhante, Adamante apareceu no chão à sua frente. Havia tanto que estava empilhado mais alto do que ela. Anastasia sabia o quão precioso era o inflexível e o manuseou com cuidado, então ficou bastante surpresa com a quantidade. Adamante era um mineral raro em todo o universo, então ela não tinha certeza se até mesmo By the Table poderia obter tanto. Ela riu incrédula. O tempo que ela passou nas últimas centenas de anos suando e procurando criar uma nova adamantina parecia inútil. E ela pensou como tal ato seria adequado ao filho de Cronos. Ela conhecia bem as habilidades de Cronos, tendo vivido como serva de Reia no Olimpo. Então, de certa forma, era natural. O sangue de Cronos não foi a lugar nenhum. E ela já sofreu com Yon-Woo também. Mas, Anastasia franziu a testa. Quando essas mensagens vão parar? E Cerquilha 39, X Minério Preto, chegou. E Cerquilha 39, X Elrar Moscovium, chegou. E Cerquilha 39, X Platina Dit, chegou. E Cerquilha 39, X Valeria Steel, chegou. Anastasia se perguntou onde Yon-Woo encontrou todos esses minerais. Os minerais que se seguiram ao inflexível eram todos dos materiais mais raros e da mais alta qualidade. Ela realmente pensou que ele havia invadido algum armazém ou algo assim. Eu não deveria pensar muito profundamente sobre isso. Quanto mais Anastasia pensava sobre isso, maior se tornaria sua dor de cabeça. Ela não ganharia nada com isso de qualquer maneira. Então decidiu deixar suas curiosidades de lado. Quem ele ameaçou desta vez para conseguir tanto? Enova, que estava sentada em frente a Anastasia, pareceu surpresa. No entanto, ele não falou muito e apenas se levantou com um martelo. Antes de Yon-Woo começar a subjugar o 77º andar, ele contatou Anastasia e Enova para preparar as coisas para a criação da foice. Enova não parecia satisfeito com o fato de ter sido impossível contatar Yon-Woo por 2 anos e a primeira coisa que ele fez depois de aparecer foi dar-lhe ordens, mas ele resmungou e atendeu ao pedido de Yon-Woo. Seus olhos brilhavam de paixão. Ajudar Yon-Woo e Chajeong-Woo era uma coisa, mas ele estava feliz por poder se desafiar novamente depois de fazer Kini e a Pedra Filosofal. Foice. Nunca imaginei que seria capaz de criar a mesma arma que o Rei dos Deuses usou antes da torre ser construída. Só então, um homem musculoso que estava sentado ao lado de Enova engasgou de excitação e cerrou os punhos. Ele era Mafi, outro dos 4 grandes ferreiros que tinha o título de Mestre Ferreiro. Ele raramente aparecia, mas depois de ouvir as notícias de Enova, ele veio freneticamente. Ele parecia muito feliz por ser capaz de criar um artefato sagrado com suas próprias mãos. Mestre, o que devo fazer? Victoria olhou rigidamente para Anastasia. A coisa mais importante para fazer a foice foi a quantidade de nova adamantina boa que eles poderiam produzir. Ela estava muito nervosa, e os 3 irmãos ciclopes ao lado dela também assentiram. Todos os mestres ferreiros, exceto Bran e Yon-Woo e os maiores ferreiros do mundo celestial, estavam reunidos aqui. Anastasia, nomeada líder, começou a falar. Como eu disse antes, a foice não é um item que pode ser criado simplesmente por fundição. É como uma máquina que só pode ser feita com a montagem precisa de cada mineral e material. Ninguém tem espaço para erros. Anastasia foi a única que viu a foice sendo criada, então ela repetidamente os incentivou a tomar cuidado. A maioria pensava que a foice era um artefato sagrado que simbolizava o rei dos deuses, Cronos, mas isso era apenas parte da verdade. Para ser mais preciso, Saife era como uma criatura que excedia em muito isso. Foi um presente que os deuses do Olimpo criaram pessoalmente para cantar louvores ao rei dos deuses e expressar sua lealdade absoluta. Todos os artefatos e tesouros sagrados que o Olimpo havia garantido foram reunidos como um só, conectados para amplificar os efeitos uns dos outros. Foi finalmente concluído após condensar todos os itens várias vezes, tornando-se a maior ferramenta com o poder mais sagrado que qualquer arma já teve. Embora Saife não tivesse ego, sua divindade já era de um deus maior. Assim, Zeus e seus irmãos tiveram medo da foice e espalharam suas partes quebradas por todo o universo após ela não aceitar seu novo dono. Como os ferreiros estavam agora tentando criar uma arma que ultrapassasse a foice, eles não podiam deixar de ficar nervosos. Ao mesmo tempo, eles estavam entusiasmados por serem os criadores de uma conquista tão brilhante. Então vamos começar. Com o grito de Anastasia, todos foram para suas posições e começaram seus trabalhos. Cada uma de suas partes se tornaria artefatos sagrados com a santidade de Yon-Woo, e seria centrada em Vigrid para finalmente criar a foice. Se houvesse algum problema da parte deles,
A criação da foice estaria encerrada. Era inaceitável para sua honra e orgulho. Uau, o território sagrado de Yonwoo, onde os ferreiros se encontram com ainda mais calor do que nunca. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.